Escravidão é o tema dessa nova série de vídeos. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o canal Tempo de História. Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel que colocava fim à escravidão no Brasil. E uma pergunta que eu gosto de fazer aos meus alunos quando eu falo sobre escravidão é: se a escravidão terminou em 1888, em 13 de maio, com a assinatura da Lei Áurea, por que o Dia da Consciência Negra não é comemorado no dia 13 de maio e sim no dia 20 de novembro? Para responder essa pergunta, é interessante a gente pensar em algumas informações a respeito da escravidão. Claro que nesse vídeo eu não vou falar de todas as informações da escravidão, afinal foram quase 4 séculos de escravização no Brasil. Então guarda essa pergunta, que mais à frente a gente vai voltar a ela. Quando eu penso em escravidão, uma infinidade de informações me vem à mente. Então é interessante a gente começar pela definição. Se a gente for ao dicionário, por exemplo, a escravidão ela pode ser definida como um sistema socioeconômico baseado na escravização de pessoas. Ou seja, a pessoa passa a ser escravo da outra, é privada da sua liberdade e fica submetida à vontade do seu dono. E pensando na etimologia da palavra, escravo vem de eslavo. E os eslavos eram povos da Península Balcânica, habitavam os Balcãs. E na antiguidade, eles eram vendidos como escravos tanto para a região do Oriente Médio quanto para a região do Mediterrâneo. E isso nos leva a algumas reflexões. Primeiro, escravo não é sinônimo de negro. Segundo, a escravidão não surgiu nas Américas. E terceiro, a escravidão da antiguidade é diferente da escravidão que aconteceu aqui no continente americano. Por conta do nosso passado escravista, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos nas Américas. Cerca de 46% dos africanos escravizados vieram para o Brasil. Então, por conta desse passado escravista, aonde o Brasil viveu quase 4 séculos de escravidão, desde o século XVI até o século XIX, muitas pessoas fazem uma associação direta entre escravo e negro, o que é um grande equívoco. Na história, a gente tem exemplo de povos que foram escravizados que não eram negros retintos. Foi na escravidão atlântica que o escravo foi diretamente relacionado com o negro. Ideia essa que vai ser reforçada com teorias evolucionistas como o darwinismo social, que são teorias raciais no século XIX, que eu vou falar um pouco mais à frente. Como eu disse, a escravidão não surgiu nas Américas e muito menos no Brasil. Tanto na África, ou na Grécia, ou na Roma Antiga, a escravidão ela era recorrente. Na Antiguidade, a gente tem exemplos de povos, como os egípcios, que utilizavam o trabalho escravo. Toda aquela monumentalidade da civilização egípcia foi construída com trabalho escravo, como por exemplo as pirâmides. E uma curiosidade é que faraós, quando morriam, por vezes eram sepultados juntamente com os seus escravos. E um povo escravizado pelos egípcios, segundo o livro sagrado dos judeus, a Torá, ou até mesmo o Antigo Testamento dos cristãos, foram os hebreus. Como conta a narrativa de Moisés, que teria sido encontrado e criado pela família real, e após uma revelação divina, ele teria a missão de livrar o seu povo do cativeiro, quando tem aquele episódio que Moisés, libertando o seu povo do Egito, teria aberto o Mar Vermelho para atravessar o mar fugindo das tropas do faraó Ramsés. Episódio esse que seria a passagem, o Pêssah dos judeus, equivalente à Páscoa dos cristãos. Porém, há toda uma discussão acerca desses hebreus na antiguidade, de que eles não seriam exatamente indivíduos brancos, mas sim pessoas negras. Mas eu não vou abordar esse tema nesse vídeo. Então, a escravidão que era praticada na antiguidade, na África, na Europa, ela era diferente da escravidão na América. E em que se difere a escravidão clássica, da antiguidade clássica, e a escravidão na América? Como eu disse, a escravidão ela não estava necessariamente relacionada à cor da pele. Negros escravizavam negros, brancos escravizavam brancos. Um exemplo disso, é claro que um exemplo hollywoodiano, então tem uma certa licença poética, mas a gente pode pegar como exemplo aquele filme O Gladiador. O personagem principal, o Máximos Décimos Meridius,
interpretado pelo ator neozelandês Russell Crowe, ele era um general do exército romano que foi capturado por um vendedor de escravos e obrigado a lutar nas arenas como um gladiador, e se ele conseguisse vencer as lutas, ele conseguiria sua liberdade. Assim, uma outra característica da escravidão clássica era a forma como a pessoa se tornava escrava, que poderia ser por dívida, garantia de pagamento da dívida como uma espécie de um penhor, como prisioneiro de guerra ou ainda como punição de algum crime. Uma outra modalidade de escravos na escravidão clássica eram escravos que seriam equivalentes a trabalhadores domésticos. Obviamente eles tinham uma série de tarefas a cumprir, mas havia uma certa, entre aspas, liberdade. Por vezes eles eram tratados como agregados da família, assim eles estavam inseridos na dinâmica da vida daquela família, que obviamente, ao possuir escravos, isso seria um sinônimo de prestígio, de poder, e muitas vezes era permitido ao escravo constituir a sua própria família. É nas Américas que a objetificação, a animalização do escravo vai atingir níveis ultrajantes. O grau de sevícias, de brutalidade, de crueldade foi desumano com os escravizados. Para além do escravizado estar submetido ao poder de vida e morte do Senhor sobre ele, esse escravizado ele foi submetido a todo tipo de violência, desde a violência psicológica, mental, emocional, até uma violência mais física, como abusos sexuais, torturas de todos os tipos. A escravidão nas Américas, ela impôs uma outra dinâmica para a escravização que havia na África. A começar por transformar a escravidão em uma prática, uma atividade lucrativa dentro da dinâmica da política econômica mercantilista que existia na Europa, principalmente a partir do século XV, com a expansão do tráfico de escravos através do Oceano Atlântico. Como eu disse, a escravidão e o tráfico eram práticas já conhecidas na África, mas com a chegada dos islâmicos, o tráfico ele ganha rotas transsaarianas e através do Mar Vermelho, e no século XV com os europeus através do Oceano Atlântico, dando um outro impulso ao comércio de escravizados. E aqui a gente chega numa outra informação importante de que tráfico e escravidão, apesar de estarem intrinsecamente relacionados, não são a mesma coisa. É importante ressaltar a diferença desses dois conceitos, dessas duas instituições. Como eu disse anteriormente, a escravidão é um sistema socioeconômico baseado na propriedade de uma pessoa por outra. Já o tráfico de escravos é o comércio, é a compra e venda de pessoas escravizadas. Aqui no Brasil, o tráfico e a escravidão vão estar intrinsecamente relacionados, mas não são a mesma coisa. Basta lembrar que no Brasil, o tráfico terminou cerca de 38 anos antes da escravidão. O tráfico terminou em 1850 e a escravidão só foi terminar em 1888, o que por sua vez aumentou o tráfico interprovincial, mas também não vou abordar isso agora, vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Esse comércio de escravos, esse tráfico de escravos para as Américas, estima-se que ele movimentou cerca de 10 a 12 milhões e meio de pessoas. Calcula-se que cerca de 18 milhões de pessoas foram arrancadas do continente africano pelo tráfico de escravos e cerca de 20% dessas pessoas morriam durante a travessia nos navios negreiros. Lembrando que os navios negreiros, eles também eram chamados de tumbeiros. Tumbeiros vem de tumba, aonde as pessoas são sepultadas. Tumba fazendo uma referência tanto à morte física, que era uma constante nos navios, e também à morte psicológica, dessas pessoas que eram arrancadas das suas vidas e eram levadas para locais onde elas simplesmente não conheciam esses locais, não sabiam o que ia acontecer com elas. Muitas vezes uma morte identitária, onde essas pessoas elas jamais retornariam à sua terra natal e não sabiam qual vida elas seriam submetidas a partir daquele momento. E é interessante a gente lembrar que as condições das viagens nos navios negreiros eram as piores possíveis. O navio negreiro era absolutamente insalubre. Essas pessoas capturadas, elas vinham no porão do navio negreiro, geralmente despidas,
elas ficavam numa mesma posição, lembrando que essa viagem poderia durar cerca de 2 meses. Elas vinham acorrentadas, então isso significa que elas eram obrigadas a fazer suas necessidades fisiológicas ali mesmo. Elas, se passassem mal, se vomitassem, elas iriam ficar sobre os seus próprios vômitos e o vômito dos outros, sobre as fezes, as urinas. Então isso fazia com que muitos escravos eles adoecessem. E sem falar que eles eram mal alimentados. Eles recebiam uma quantidade pequena de ração, e eu digo ração porque não era uma comida nutricionalmente equilibrada, para que eles se mantivessem vivos até chegarem ao seu destino. E como eu disse anteriormente, o Brasil foi o local que mais recebeu escravizados. Cerca de 4,8 milhões de africanos escravizados foram trazidos para cá, dos cerca de 12 milhões e meio que foram trazidos para a América. E isso é um número bastante grande se comparado, por exemplo, com os escravizados que foram levados por os Estados Unidos. Os Estados Unidos receberam cerca de 400 mil escravizados. Lembrando que os Estados Unidos utilizaram o regime escravista nas colônias do sul das 13 colônias, onde era o sistema de plantations, as plantações, como por exemplo as plantações de algodão, que utilizavam a mão de obra escrava africana. Das cerca de 11,4 mil viagens dos navios negreiros feitas pelos europeus, principalmente pelos portugueses e brasileiros, para as Américas, cerca de 9,2 mil vieram para o Brasil. Estima-se que só o Porto do Rio de Janeiro recebeu mais de 2 milhões de africanos escravizados, que saíam de diferentes portos do continente africano, mais de 90 portos diferentes do continente africano, o que torna bastante difícil a determinação da procedência desses escravizados, porque na maioria das vezes eles eram misturados, para que se evitasse que eles se comunicassem e se rebelassem nos navios negreiros, e isso também acontecia nas fazendas aqui no Brasil. No passado, pesquisadores sobre escravidão entendiam que a procedência desses escravizados era designada pelas chamadas nações, que era atribuída a essas pessoas quando eles eram batizados pelos traficantes. Por exemplo, escravizados, eles eram batizados com o nome aportuguesado e recebiam como sobrenome a nação. Então, digamos, um escravizado poderia se chamar João Cabinda, ou José Congo, ou Maria Benguela. Só que aquele sobrenome que os europeus chamavam de nação não era a nação de origem daquele escravizado. Muitas vezes nem mesmo era a identidade étnica daquele escravizado. Por vezes, aquele termo, aquela nação, designava o porto aonde o escravizado foi embarcado no navio negreiro. Porém, a sua procedência não era exatamente aquele porto onde ele foi embarcado, porque os portos ficavam localizados no litoral do continente africano, enquanto muitos escravizados eles haviam sido capturados no interior do continente. Assim, os europeus eles comercializavam no litoral do continente africano, onde eles construíam feitorias, que eram grandes armazéns, onde eles colocavam as mercadorias e também as pessoas, para quando os navios chegassem, como o navio negreiro, fossem abastecidos e seguissem viagem. Assim, os europeus negociavam com os chefes locais, os governantes africanos, que capturavam as pessoas e vendiam em troca muitas vezes de armas, que consequentemente tornava aquele líder mais poderoso naquela localidade, como por exemplo o rei do Congo. Um exemplo desse deslocamento das pessoas que eram capturadas e escravizadas são os relatos dos Fataúci, que eram comércios de longa distância, cujos comerciantes, os alçais, possuíam em sua língua um vocabulário especializado para o comércio. Eles percorriam longas distâncias com caravanas por toda a extensão do Sudão Central, tanto com mercadorias quanto com pessoas, atravessando o Saara ou indo em direção ao sul até o Atlântico. E esses escravizados, eles andavam acorrentados com grilhões ou com cordas, presos uns aos outros e por vezes eram obrigados a carregarem as mercadorias dos mercadores. E essas longas distâncias, essas jornadas, faziam com que eles ficassem profundamente debilitados, magros e enfraquecidos.
Dessa forma, aquela nomenclatura das nações que era atribuída pelos traficantes, a qual poderia corresponder ou não à identidade étnica do escravizado, por vezes era um termo designado por uma identificação de similaridades linguísticas das pessoas escravizadas em diferentes partes da África. Identidade essa que poderia, por sua vez, ser ressignificada, reconstruída, alterada de acordo com interesses de associação, tanto por parte do traficante, mas até mesmo por parte do escravizado, que muitas vezes, vivendo em um plantel com escravizados de uma outra origem étnica, de uma outra cultura, eles acabavam assimilando aquela cultura e pertencendo àquela nação. Pegando um exemplo grosseiro dessa mistura das nações, é a celebração do candomblé no Brasil. O panteão das divindades africanas no candomblé. No Brasil, essas divindades elas passam a ser celebradas em conjunto, enquanto na África elas eram celebradas em separado. Pegando um exemplo grosseiro, no cristianismo, os países têm santos padroeiros. Por exemplo, no Brasil, a padroeira é Nossa Senhora Aparecida, na Inglaterra, São Jorge, no México, Nossa Senhora de Guadalupe. Na África seria algo parecido, cada região cultuava uma divindade diferente. No Brasil, por conta dessa mistura de escravizados, de povos diferentes, no mesmo plantel de escravos, no mesmo terreiro, era cultuado várias divindades que na África eram cultuadas em territórios diferentes. Então, por conta disso, por conta dessa mistura, é difícil se estabelecer a procedência desses escravizados, e não só também por conta dessa mistura, mas também por conta da destruição da documentação da escravidão. Lembrando que no início da República que foi estabelecida no ano seguinte à abolição da escravidão no Brasil, o ministro da Fazenda da época, Rui Barbosa, mandou queimar, mandou destruir a documentação para evitar que os donos de escravos eles reivindicassem o pagamento de indenização pelos escravos libertados. Hoje em dia, existem alguns projetos envolvendo exames de DNA, exames genéticos, como o projeto Genoma, para tentar estabelecer a procedência que fazem rastreamento genético para buscar a origem dos afrodescendentes. Em relação aos portos de embarque desses escravizados na África, existem 4 rotas principais desse comércio de escravos: a Rota da Guiné, a Rota da Mina, a Rota de Angola e a Rota de Moçambique. A Rota da Guiné abrangia a região ali onde tem Guiné-Bissau, Senegal, Gâmbia, Mauritânia, Serra Leoa, Libéria e Costa do Marfim, da onde vinham principalmente os sudaneses e desembarcavam principalmente na região Nordeste e Norte, como Belém e Recife. Já a Rota da Mina vinha de regiões como Cabo Verde, Gana, onde tinha o castelo de São Jorge da Mina, Burkina Faso, Benin, Togo, Nigéria, Chade, Congo e Gabão, vindo principalmente os iorubais para o Nordeste brasileiro, por volta do século XVI e XVII para abastecer a região açucareira. Já a Rota Angola vinha da região Congo e Angola, sendo que 40% dos povos trazidos da África Central era de origem banto, grupo linguístico que abrange mais de 450 línguas. E essa rota se intensifica no século XVI a partir da aliança com o rei do Congo, vindo principalmente para o Rio de Janeiro. E a Rota Moçambique, principalmente no século XIX, vindo em direção ao Rio de Janeiro e dali em direção a Minas Gerais e São Paulo, especialmente por conta da pressão da Inglaterra pelo fim do tráfico, por conta da pressão da Inglaterra sobre o controle do Oceano Atlântico. Dessa região da África Oriental, os Moçambiques correspondiam a 18 a 27% dos escravizados no Rio de Janeiro no século XIX. Vindos da região do Quênia, Tanzânia, Zâmbia, Malawi, Zimbábue, África do Sul e Madagascar eram de origem banto. E assim nessas rotas tem alguns portos que se destacam, por exemplo, vindo de Bissau, indo em direção ao Recife e Belém aqui no Brasil, da Rota da Mina vindo de portos de São Jorge da Mina, Ajudá, Lagos e São Tomé, indo em direção a Salvador e Recife, da Rota de Angola vindo de portos de Cabinda, Cassange, Luanda e Benguela, em direção a portos como Recife e Salvador,
e da rota de Moçambique, vindo principalmente para o Rio de Janeiro e dali para outras regiões do Brasil. Agora observe, até aqui eu tratei a respeito das definições, das características da escravidão e também da questão do tráfico, mas não entrei na escravidão propriamente dita, a escravidão africana no Brasil. O foco desse vídeo é a escravidão negra, mas é importante lembrar que antes mesmo dos africanos serem trazidos para serem escravizados, para atenderem à demanda de mão de obra nas atividades monocultoras, os primeiros a serem escravizados foram os povos indígenas, que foram explorados, aviltados, violentados, assassinados desde o início da colonização, desde a prática do escambo com o extrativismo do pau-brasil e depois com o extrativismo das drogas do sertão e posteriormente serem substituídos pela mão de obra africana, por uma série de motivos, a começar pela dizimação ocasionada pelas doenças trazidas pelos conquistadores europeus, também pelo fato dos indígenas não atenderem à expectativa da exploração dos europeus em relação à atividade monocultora. Lembrando que os portugueses eles já tinham a experiência do uso da mão de obra africana nas ilhas do Atlântico e também pela própria resistência dos indígenas. Muitos povos indígenas foram se refugiar no interior do Brasil, no interior da mata. Lembrando que eles conheciam muito melhor do que os europeus, a geografia do local. E sem falar no caráter religioso, na moral cristã que se contrapunha à escravização dos indígenas, com a interferência dos missionários jesuítas que vieram para o Brasil dentro daquele projeto evangelizador com a colonização. Lembrando que no século XVI, principalmente a partir de 1517, a Igreja Católica ela passou a ser questionada, sendo criticada com a reforma protestante iniciada com o monge Martinho Lutero, que elaborou 95 teses questionando os dogmas da Igreja Católica, o que fez com que a Igreja, com essa reforma protestante, perdesse fiéis. E logo em seguida, a Igreja faz a Contra-Reforma, que tinha como uma das suas características a catequização, a evangelização, a fim de aumentar a cristandade. E essa atuação dos missionários jesuítas, por sua vez, não teria sido tão menos violenta ou menos escravizadora, como, por exemplo, a violência simbólica e psicológica de se impor não só a língua, mas a religião aos indígenas, como se eles não tivessem as suas próprias crenças e seus próprios costumes. Praticamente uma escravização de suas almas, a escravização de suas mentes. E muitos assentamentos, aldeamentos indígenas administrados por esses religiosos, por esses missionários jesuítas, sob a justificativa de conduzi-los à salvação de suas almas. Aliás, alma que era negada aos africanos pelos religiosos, que por sua vez foi uma justificativa para a escravização daqueles negros, mas que eu não vou me aprofundar sobre isso agora. Então, aqueles assentamentos, sob o pretexto de catequização, de introduzi-los à fé cristã católica, exploravam o trabalho dos indígenas nas chamadas missões ou reduções, aonde os indígenas trabalhavam em nome de Deus, sem receber nenhuma remuneração, nenhum pagamento por aquele serviço, que por sua vez beneficiava a Igreja Católica. E sem falar na experiência de trabalho compulsório na mita e encomienda, que pertence à realidade da colonização da América Espanhola. Já na escravidão africana, além da justificativa econômica, dentro daquela ótica da política econômica mercantilista, houve também a justificativa de caráter religioso e também pseudocientífica. Em relação a uma justificativa mais religiosa, havia por vezes a negação dos negros possuírem alma. Ou seja, se eles não possuíam alma, eles não mereciam sequer serem catequizados, convertidos, trazidos para o seio da fé cristã, para o seio da cristandade, como acontecia com os indígenas. A justificativa do padre jesuíta Jorge Bence, que viveu no Brasil no século XVII, que atribuía uma condenação bíblica dos negros à escravidão, atribuindo aos negros africanos narrativas bíblicas como a narrativa da maldição de Cã, que aparece no livro do Gênesis na Bíblia cristã, no capítulo 9, do versículo 18 ao 27.
Cã teria sido um dos filhos de Noé, Noé o mesmo que construiu a Arca de Noé, e Cã teria zombado da nudez do próprio pai, num episódio onde Noé teria adormecido nu após ter se embriagado, e Cã, ao ver aquela cena, ele chama os irmãos para zombarem do próprio pai. Os irmãos, Sem e Jafé, teriam pego uma coberta, uma manta, e vindo de costas e coberto o pai, e quando Noé soube do episódio posteriormente, ele teria expulso o filho de casa e amaldiçoado Cã e a sua descendência. Assim, religiosos supunham que Cã e os seus teriam ido viver na África, e por conta disso, os povos africanos seriam condenados à escravização, por conta dessa maldição. Outro religioso católico que utilizou todo o seu poder de oratória nos seus famosos sermões para defender a escravização dos negros foi o padre Antônio Vieira, tão estudado pela literatura do quientismo. Em seus discursos, o padre Antônio Vieira procurava convencer os escravizados a viverem sob aquela condição de cativeiro, fazendo analogias e livres associações entre o martírio e o sacrifício de Cristo à escravização daqueles negros, os quais, segundo o padre Antônio Vieira, deveriam se conformar àquela condição de cativos, se conformar à tal submissão do cativeiro temporal, porque alcançariam a liberdade eterna. Porém, depois de mortos. E quanto à justificativa pseudocientífica, que já apareciam por volta do século XVIII, como no pensamento de Thomas Jefferson, é no século XIX que as teorias raciais vão ganhar vulto nos Estados Unidos, mas também na Europa. Teorias raciais essas que vão se apropriar de teses das ciências biológicas que classificavam o reino animal para classificarem aspectos socioeconômicos e culturais dentro de um pensamento evolucionista. Um exemplo disso foi o chamado darwinismo social, que se apropriou do pensamento do pesquisador britânico Charles Darwin para legitimar a naturalização de diferenças e desigualdades socioeconômicas, classificando aqueles considerados superiores e quais seriam considerados inferiores, e assim passíveis de serem dominados, explorados e até mesmo exterminados. Em linhas gerais, o que foi a teoria defendida por Charles Darwin, pesquisador britânico? No século XIX, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Nessa obra, Darwin defendia uma origem comum dos seres vivos, os quais teriam se diversificado com a evolução através do que Charles Darwin chamou de seleção natural, pela qual aquele que melhor se adapta sobrevive e dá continuidade à sua espécie, evoluindo as suas características. Porém, a tese de Charles Darwin justificava a classificação do mundo natural, da natureza. O problema foi a apropriação dessa teoria para se subjugar povos de culturas, etnias e organizações socioeconômicas diferentes. Reforçando o eurocentrismo, por exemplo, que defendia que europeus e até mesmo os norte-americanos estariam num grau de evolução mais avançado, enquanto povos africanos, asiáticos, indígenas seriam povos atrasados, inferiores, primitivos. Teorias raciais essas que, além de justificar e dar legitimidade à escravização de povos, como os africanos, também serviu de justificativa para se restringir ou negar o acesso a direitos e a cidadania aos libertos, ou ainda legitimar a chamada missão civilizadora, que era a justificativa para as nações imperialistas implementarem o neocolonialismo no século XIX sobre povos do continente africano, asiático, ou na Oceania, ou até mesmo aqui na América.
E até mesmo no século XX, essas teorias raciais aparecem na formulação da doutrina nazista, da construção do Terceiro Reich, do Terceiro Grande Império, na apropriação do determinismo geográfico de Friedrich Hatzel, na ideia do espaço vital da formação da Grande Alemanha e da política antissemita que levou ao genocídio de cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração no episódio conhecido como Holocausto. No Brasil, essa ideia de raças superiores e inferiores foram introduzidas mais fortemente a partir de 1870, através do evolucionismo, do darwinismo e até do positivismo, que viam a miscigenação dessas raças com maus olhos, entendendo que as raças superiores deveriam permanecer puras e que a mistura levaria à degeneração. Não apenas uma degeneração racial, mas também uma degeneração moral e, por sua vez, também econômica e social. O que, por sua vez, impulsionou a prática da eugenia, da purificação. Eu, que significa boa, genia, geração, termo criado pelo cientista britânico Francis Galton em 1883. Dessa forma, os defensores das teorias raciais pensavam o que seria do Brasil, que recebeu uma grande quantidade de negros africanos que foram escravizados e também contava com a presença dos indígenas, que por sua vez eram considerados primitivos dentro de uma escala evolutiva. A gente consegue observar essa preocupação no Brasil no pós-abolição, lembrando que a abolição aconteceu em 1888 e no ano seguinte foi a proclamação da República, em 1889, a qual foi motivada pela questão escravista, onde os donos de escravos ficaram insatisfeitos com o império de terem libertado seus escravos sem receber indenização. Assim, a recém-formada República, preocupada com a construção da nação republicana, sob forte influência do positivismo esse que aparece inclusive no lema da bandeira nacional, Ordem e Progresso. Assim, conseguimos observar uma política eugenista até mesmo na prática do Estado brasileiro em subvencionar a vinda de imigrantes brancos europeus, na tentativa de embranquecer a população brasileira, que foi imortalizada na pintura de um pintor espanhol chamada A Redenção de Can. Can, aquele mesmo personagem que eu mencionei anteriormente, amaldiçoado pelo pai Noé. A redenção, no caso do quadro, se expressa pela miscigenação dos negros que viviam no Brasil com os imigrantes brancos europeus, que geraria crianças de pele clara. No quadro há 4 personagens: uma senhora de pé, negra, uma jovem mulher parda sentada que tem ao colo uma criança branca e ao seu lado sentado está um homem branco com traços europeus, possivelmente italiano ou espanhol. O quadro assim expressaria o sucesso dessa política eugenista da miscigenação, onde a mulher parda, que já seria fruto de uma miscigenação, tendo em vista que sua mãe seria uma mulher preta, retinta, ao ter o filho com um europeu branco, a criança sairia com a pele clara. No quadro a gente observa também essa situação da redenção pelo posicionamento da figura da senhora idosa, com o olhar voltado para os céus, meio que numa expressão dando graças a Deus, que Deus seja louvado. Assim, a redenção, a salvação, esse livramento viria da miscigenação dessa população negra com os brancos europeus imigrantes. Porém, naquela época não se tinha o conhecimento de genética que se tem hoje, onde boa parte dos genes dos afrodescendentes são dominantes, como, por exemplo, a questão da coloração da pele. Isso explica, em parte, porque, mesmo com a imigração de brancos europeus, a população negra no Brasil cresceu. Não só por esse aspecto genético, mas também a gente deve destacar o fato da autodeclaração dos afrodescendentes como pessoas negras, ou seja, pretos e pardos, também aumentou por conta do reconhecimento da afirmação dessas pessoas em relação à sua identidade e à sua afrodescendência. Porém, infelizmente, parece que essa política eugenista ainda está em andamento no Brasil. Como diz o Samba da Mangueira, do centenário da abolição da escravidão de 1988, livres do açoite da senzala,
presos na miséria da favela. Dentre várias características da escravidão que também merecem ser ressaltadas, é que a escravidão, muitas vezes, ela pode ser agrupada em duas formas diferentes: a escravidão rural e a escravidão urbana. A escravidão rural, como o próprio nome diz, seria aquela que aconteceria na zona rural, no campo, das grandes fazendas, que a gente está mais acostumado a ver em novelas de época, em seriados e em filmes. Como sabemos, a escravidão ela foi institucionalizada no Brasil para atender à demanda de mão de obra. Foi introduzido o trabalho compulsório, o trabalho forçado, não remunerado, para o desenvolvimento de atividades econômicas que gerassem lucro dentro da política econômica mercantilista do Império Português. Assim, a escravidão foi utilizada nas principais atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses desde o Brasil colônia e até mesmo depois da emancipação política do Brasil, a independência do Brasil, a escravidão ela foi mantida, sendo amplamente utilizada nos engenhos de açúcar no Nordeste, por exemplo. Os escravizados trabalhavam nas várias etapas do beneficiamento do açúcar, desde as plantações dos canaviais, da colheita, nas moendas, nos tachos, na produção de aguardente e assim por diante. E com o declínio da produção da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro e o descobrimento e a exploração de metais e pedras preciosas no interior do Brasil, na região das Minas Gerais, o trabalho escravo também foi utilizado na mineração. Desde a mineração nos rios, com a extração do ouro de aluvião, até o insalubre trabalho dentro das minas. E também foi utilizado nas fazendas de café no Sudeste brasileiro, inicialmente no Vale do Paraíba e posteriormente seguindo para o estado de São Paulo. Apesar da escravidão assumir especificidades de acordo com essas atividades econômicas, de um modo geral, a escravidão rural ela está mais presente no inconsciente coletivo, que seria aquela escravidão onde o escravo vai para a lavoura, obrigado a trabalhar do nascer do sol até o pôr do sol, sob a vigilância de capatazes armados, e aqueles que se atrevessem a fugir seriam caçados, perseguidos e, se capturados, seriam severamente castigados. E como castigo havia, por exemplo, serem açoitados presos a um tronco, ou ainda presos a uma estrutura de madeira pela cabeça, braços e pernas, onde ficariam na mesma posição por dias, e muitas vezes sem comida e sem bebida. Para os escravos fugitivos, geralmente era utilizada a galhardeira, uma estrutura de ferro com ganchos, aonde o escravo que tentasse novamente fugir, ele ficaria preso nos galhos. Outro tipo de castigo também era a máscara de Flandres, que era uma máscara de ferro, que além de dificultar a visão e a respiração, também impedia que esses escravos bebessem e comessem, e também era muito utilizado para escravizados que acabavam se tornando alcoólatras e assim eles não conseguiriam se embriagar. Além de outros tipos de tortura, como por exemplo se cortar o tendão de Aquiles para que o escravo não conseguisse ter agilidade para poder fugir. E também é importante lembrar dos abusos, não só psicológicos, mas também os abusos físicos, como o fato de boa parte da miscigenação tão celebrada, que é um traço da sociedade brasileira atual, ela se produziu por conta de estupros, gerando crianças pardas ou, como diziam, mulatas. E dentro dessa estrutura da escravidão, muitas vezes capatazes de fazendas, feitores, capitães do mato eram negros, ou pardos e mulatos, assim como os escravizados. E como explicar isso? É interessante a gente pensar que dentro dessa estrutura da escravização, entre aqueles entendidos como negros, havia uma certa hierarquização, como por exemplo entre os chamados pretos e crioulos. E dentro desse vocabulário da escravidão, existem outros termos também bastante utilizados, além de pretos e crioulos, como cativos, como eu já disse, mulatos, forros, libertos e pretos livres. Por exemplo, se um escravo fugisse, era muito comum o seu dono fazer um cartaz ou colocar um anúncio no jornal, que poderia dizer assim: fugiu da fazenda Esperança
o cativo João, pardo de estatura mediana. Se oferece recompensa para quem der notícias do seu paradeiro. Ou também era comum nos jornais de época anúncios de compra e venda de escravos, como por exemplo, vendo escravo crioulo, bonita peça, sabe um ofício e ofereço um bom preço. O que quer dizer esses termos? Cativo seria o mesmo que escravo, uma pessoa que vive em cativeiro, que não tem liberdade. E, curiosamente, os escravos eles não poderiam usar sapatos, então em fotografias ou pinturas, imagens de época, por vezes a gente consegue entender, identificar quem seria escravo por não calçar sapatos. Preto era o africano, ou seja, um negro estrangeiro, diferente de preto da terra ou negro da terra, que era um termo utilizado principalmente no início da colonização para os indígenas. Já crioulo era o descendente de africano que nasceu no Brasil. E é interessante a gente tomar cuidado com esse termo, que ele também é utilizado na colonização da América Espanhola. A ideia principal é parecida, no sentido de que nasceu na América. Só que, quando a gente fala de América Portuguesa, o crioulo é um indivíduo negro, um filho, um descendente de africano que nasceu no Brasil, que nasceu na América. Já no contexto da América Espanhola, o crioulo é um indivíduo branco, porque é filho, descendente de espanhol que nasceu na América. E a grafia também é diferente. Crioulo no Brasil com U, crioulo na América Espanhola com 2 L's. E aqui a gente tem uma característica marcante dessa hierarquização do mundo da escravidão. Embora os indivíduos negros, de uma maneira geral, estivessem na base da pirâmide social, os crioulos estavam no nível acima dos pretos africanos. Por quê? Sendo os crioulos descendentes de africanos que teriam nascido no Brasil, isso poderia significar que eles estariam mais próximos da cultura do colonizador, como, por exemplo, poderiam dominar, poderiam saber o português e já teriam nascido inseridos naquela estrutura de dominação. Dessa forma, os crioulos eram preferidos para serviços domésticos, para trabalharem dentro da casa grande, mais próximo da família do dono dos escravos, por exemplo. E apesar de terem a mesma cor de pele que os escravizados, esses crioulos muitas vezes eram utilizados para desempenhar funções contra os outros negros escravizados. E como explicar tudo isso? A gente deve pensar que dentro dessa estrutura existem várias nuances, como o fato dos crioulos não se reconhecerem enquanto irmãos de cor dos africanos escravizados, ou ainda como uma forma desses crioulos sobreviverem ou terem uma vida um pouco menos pesada do que o destino dos escravizados, assim se submetendo à execução dessas tarefas, como uma forma de fugirem ao tratamento infligido aos africanos escravizados, dentro dessa estrutura de um mundo escravista. E é importante a gente pensar que esse mundo da escravidão não oferecia aos negros, de um modo geral, melhores alternativas de uma vida mais digna, como no caso dos capatazes, feitores e capitães do mato. E um outro termo muito presente nesse vocabulário da escravidão é o termo mulato. Mulato eram os pardos, os indivíduos resultantes da miscigenação entre brancos e negros. E por que o termo mulato? O termo mulato nasce como um termo pejorativo que tem a sua origem no termo mula, ou seja, igualava a mistura de brancos e negros à mistura de animais de espécies diferentes. Mulato vem de mula. Mula é um animal híbrido nascido do jumento com a égua. E dessa união surge um animal estéril. Tanto o burro quanto a mula, o burro não desenvolve espermatozoides, enquanto a mula não desenvolve óvulos. Ou seja, eles não geram filhotes. Isso significa que se entendia que brancos e negros eram de raças diferentes. E por isso, dessa união nasceria um mulato. E aqui é importante ressaltar que o uso do termo raça para seres humanos é completamente equivocado. As diferenças
que os seres humanos trazem não constituem raças diferentes. A raça é uma só, a raça humana. As diferenças fisionômicas de textura de cabelo, coloração de pele, traços, nariz, boca, não nos faz geneticamente diferentes ao ponto de constituirmos raças diferentes ou espécies diferentes. Somos de uma mesma raça, a raça humana. Tanto que a união de brancos e negros geram crianças perfeitamente saudáveis, obviamente reunindo características tanto do pai quanto da mãe, porém perfeitas. Um outro exemplo que nos faz pensar a respeito da mesma raça humana é quando uma pessoa, por exemplo, necessita de transfusão de sangue. O critério para receber a doação de sangue não vai ser a coloração da pele, e sim o tipo sanguíneo, A, B, AB ou O, e o fator, RH, positivo ou negativo. Outros termos também utilizados na escravidão era forro e liberto, que eram aqueles que obtinham a sua carta de alforria, um documento que declarava que aquele indivíduo tinha a propriedade da sua liberdade. E um outro termo de pretos ou negros livres, que não eram tão livres assim, surge a partir do momento que há a proibição do tráfico por conta da pressão da Inglaterra. Em 1831 se proibiu o tráfico, porém o tráfico ilegal de escravizados ele permaneceu. Ou seja, aquela carga humana contrabandeada era ilegal. Teoricamente, então, aqueles indivíduos eles seriam considerados livres. Porém, na prática, eles ficavam sob a tutela do Estado, que poderiam utilizar os seus trabalhos em obras públicas ou até mesmo arrendá-los para terceiros. E a tal escravidão urbana? Escravidão que acontecia nas cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Ouro Preto. Na escravidão urbana tem duas características que chamam a atenção, que são os negros de ganho, os negros de aluguel e também o fato de, por vezes, alguns deles poderem viver sobre si. E o que quer dizer essas expressões? O negro de ganho ou escravo de ganho eram escravos que eram colocados ao ganho, ou seja, eles deveriam desenvolver alguma atividade e semanalmente ou diariamente deveriam entregar o seu ganho ao seu senhor, sob pena de serem castigados e punidos. A outra categoria eram os escravos de aluguel, que eram escravos que eram alugados pelos seus donos a terceiros. E esse locatário ele teria que zelar por esse escravo. Ele não poderia, por exemplo, debilitar o escravo porque se tratava de um bem, de uma propriedade de alguém. É importante lembrar que havia toda essa objetificação do escravizado. O escravo, por vezes, nos registros de época, são identificados como peça. Então, eles são quase que um objeto, eles são uma propriedade, eles não podem simplesmente serem estragados, digamos assim. E a outra característica é o fato do escravo poder viver sobre si ou por si. E o que isso quer dizer? Diferentemente da escravidão rural, onde o escravo ele geralmente vive preso na senzala e é constantemente vigiado por capatazes, por feitores, por capitães do mato. Na escravidão urbana, nas cidades, não necessariamente o escravizado vivia na mesma casa do seu senhor. Muitos moravam por conta própria, alugando quartos em cortiços, em casebres, nas chamadas cabeças de porco, vivendo em condições deploráveis. O que por vezes dá a impressão de que esse escravo urbano ele tinha muito mais liberdade, ele tinha um peso muito menor do jugo da escravidão, o que não é verdade. Porque apesar desse escravo urbano, por vezes, não viver junto ao seu senhor, isso não significa que ele não fosse controlado, tanto pelo seu senhor, que poderia prendê-lo, castigá-lo. Não é porque esse escravo não vivia com o seu senhor que ele levava uma vida de homem livre. Pelo contrário, além dele ser controlado pelo seu senhor e castigado em caso de fuga ou não levar o ganho para o senhor, esse escravizado também era controlado pelo Estado. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia da corte no Império, ela cuidava de controlar a ordem pública,
fazendo valer leis que reprimiam, por exemplo, o ajuntamento de escravos, para evitar possíveis sublevações, para que esses escravizados não tramassem revoltas. Em pinturas de viajantes como Debré e Rogendas, é possível perceber que em locais onde havia aglomeração de escravos, como em fontes públicas onde o escravo ia carregar a água para o seu senhor, a gente consegue notar a presença de guardas, meio que colocando ordem naquele ajuntamento. E não podemos esquecer que 42% da população do Rio de Janeiro em meados do século XIX era escrava. E existem viajantes que descrevem a sensação ao desembarcarem no porto aqui no Rio de Janeiro de terem chegado a algum lugar na África. E também o centro do Rio de Janeiro era conhecido como Pequena África. E é muito comum esses viajantes descreverem que ao meio-dia, por exemplo, quando o sol estava mais forte, o sol estava a pino, ao saírem às ruas só se encontravam os negros executando as tarefas para os seus senhores, enquanto a boa sociedade, a elite branca, se escondia do calor abrasador. Mas em contrapartida, era muito comum nesses centros urbanos, na praça principal, a presença de um pelourinho, ou seja, um tronco que era o símbolo da repressão, da perseguição, do castigo aos escravizados, onde o escravizado desobediente era castigado em praça pública, principalmente na frente de outros escravizados, açoitado para servir de exemplo. E por falar em fontes públicas, em praças, isso faz lembrar de quais seriam as ocupações que esses escravos urbanos tinham. A começar pelos carregadores, tanto os carregadores de carga quanto os carregadores de água e também os carregadores de excrementos humanos, das fezes, que eram chamados de tigres por conta e conforme eles iam carregando os vasos cheios de fezes pela cabeça, por vezes aquilo transbordava e acabava sujando eles e ficavam cheios de líceras, então por isso eram chamados de tigres. Eles ficavam literalmente enfesados. E além dos carregadores, havia as mais diversas ocupações, desde barbeiros, sapateiros, vendedores ambulantes e também as quitandeiras ou quituteiras. E falando um pouquinho dessa categoria dos carregadores, era muito presente aqui no Rio de Janeiro, em se tratando de uma cidade portuária, muitos homens escravizados eram empregados nesse ramo. Lembrando que o Rio de Janeiro se torna a sede do Império Português, o centro administrativo do Império desde a vinda da família real para o Brasil, fugindo das invasões napoleônicas na Europa. O Rio de Janeiro é descrito por muitos como a porta do comércio da América portuguesa para o mundo. Assim, os carregadores, muitos deles carregavam bagagens, mercadorias, cargas do porto do Rio de Janeiro para dentro da cidade. E por vezes, grupos de carregadores recebiam o nome de cantos, porque literalmente eles entoavam cantos, geralmente grupos de 5 carregadores, um deles geralmente entoava um refrão que era repetido pelos demais, o que, além de demarcar um ritmo para aquela marcha, também de certa forma fazia com que mentalmente aquela carga ficasse um pouco menos pesada, digamos assim. E também muitas vezes ligada a essa dinâmica do porto estavam as chamadas quitandeiras, geralmente mulheres que vendiam comida, preparavam os alimentos e vendiam produtos escravos, principalmente o angu. E muitos dos seus clientes eram os carregadores, esses outros escravizados que precisavam se alimentar, precisavam de energia para desempenhar o trabalho pesado. E um outro aspecto a respeito das quitandeiras é que essas mulheres conseguiram um determinado destaque em relação àquela estrutura social escravista. Algumas delas, através dessa atividade, elas conseguiam acumular um certo pecúlio, ou seja, uma certa economia, uma espécie de uma poupança, e assim conseguiam comprar sua própria alforria dos seus filhos, de parentes, de amigos, e curiosamente, algumas delas também possuíam seus próprios escravos. O que pode parecer curioso, pode parecer estranho, mas como eu disse, a gente deve pensar que aquela era uma estrutura de uma sociedade escravista.
Então não era nada incomum ex-escravos terem escravos. Até porque, para se inserirem naquela configuração de uma sociedade escravista e para terem uma certa ascensão social, uma certa projeção social, eles adquiriam escravos. E também era comum pessoas remediadas terem um ou dois escravos na sociedade daquela época. A gente deve pensar que a estrutura da sociedade escravista é bastante complexa, mas também a gente não pode tomar isso de regra. A grande maioria dos escravos não conseguiam a sua liberdade, muito menos adquirirem seus próprios escravos. E sem falar em toda a discriminação que esses ex-escravizados eles sofriam dentro daquela estrutura escravista. E aqui também cabe a gente lembrar que a luta contra a escravidão ela se deu de diversas formas. E há quem agrupe essa luta em dois grandes blocos, de uma resistência violenta e uma resistência não violenta. E o que seria a resistência não violenta? Seria aquela que não utilizaria o recurso da violência direta, como, por exemplo, a construção de redes de sociabilização. Nós, seres humanos, somos animais sociais. A nossa sobrevivência, a nossa saúde física e mental demanda a nossa interação com outros seres humanos. Agora imaginem para aquelas pessoas escravizadas. Agora imagine você ser arrancado da sua terra natal, ter a sua vida completamente mudada, ser afastado da sua família, dos seus amigos, ser sequestrado, levado para um lugar onde você não conhece ninguém, sem sequer ter a esperança que um dia você vai conseguir voltar para o seu lugar de origem e muitas vezes sem ter contato com mais ninguém conhecido, ser levado para um lugar com pessoas estranhas que não falam a sua língua, que não te tratam bem, ser obrigado a fazer diversas coisas contra a sua vontade, sendo humilhado e, se não fizer, sendo terrivelmente torturado ou até mesmo morto. Obviamente, para sobreviverem, os escravizados, eles resistiram das maneiras possíveis frente à situação que eles enfrentaram. Muitos tentaram reconstituir uma rede de sociabilização através de irmandades religiosas, de formação de quilombos, de batuques, candomblés, congadas, rodas de capoeira. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre cada uma dessas instituições, mas, por exemplo, o que seriam as irmandades religiosas? Essas irmandades eram associações católicas onde as pessoas se reuniam em devoção a um santo. Assim como aconteceu aos indígenas, os africanos escravizados também a eles foi imposta a religião católica. E curiosamente, eles não poderiam frequentar a mesma igreja que a sociedade branca. Assim, muitos escravos faziam parte de irmandades religiosas só para negros, como por exemplo a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, a Irmandade de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ou ainda Santa Efigênia, especialmente nas cidades onde os escravizados conseguiam acumular um pecúlio, uma economia, muitos deles doavam para essas irmandades, que funcionava como uma espécie de poupança de banco. Então muitos doavam aquilo que conseguiam economizar e de tempos em tempos as irmandades iam lá e compravam as alforrias dos seus membros. Uma curiosidade é que a igreja de Santa Efigênia, em Ouro Preto, ela foi erguida com o ouro de um ex-escravizado que comprou uma mina já exaurida, praticamente desativada, na cidade de Ouro Preto e, milagrosamente, essa mina voltou a dar ouro. E esse escravizado ele conseguiu comprar a alforria dos seus filhos, de parentes, de amigos e acabou sendo apelidado como Chico Rei. Também na região das Minas Gerais, onde havia mineração de ouro e pedras preciosas, era comum os escravizados, aqueles obviamente que conseguiam burlar a vigilância, esconder as pepitas de ouro nos mais diversos lugares, inclusive nos cabelos, e
Geralmente nas igrejas você tem a pia batismal, onde as crianças eram batizadas. Então era comum esses escravizados lavarem seus cabelos nessas pias a fim de retirar o ouro que eles escondiam, e nessas igrejas que funcionavam como um fundo de investimentos, como uma espécie de poupança, e assim dessa maneira eles conseguiam acumular recursos suficientes para comprarem as suas alforrias. Em relação aos batuques, ao candomblé, ou mesmo a capoeira, que eram proibidas até mesmo antes do Código Criminal de 1830, muitos senhores permitiam essas práticas como uma certa válvula de escape, porque, segundo eles, enquanto os escravizados estivessem ocupados, cantando, dançando, se divertindo, enquanto os tambores estivessem sendo ouvidos, isso significaria que eles não estariam tramando contra a vida dos seus senhores e planejando, orquestrando algum tipo de revolta. Alguns senhores também permitiam o casamento entre seus escravos, união que de certa forma poderia amenizar um pouco a vida dos escravizados, mas a formação de famílias era bastante difícil, porém não impossível. O que de certa forma poderia também significar o aumento do plantel dos escravos daqueles senhores. Porém, havia uma certa dificuldade em relação a essa reprodução, não só por conta da situação de vida do escravizado, que obviamente afetava a fertilidade e o nível de natalidade, mas também havia o fato que a grande maioria das pessoas trazidas para serem escravizadas aqui na América eram do sexo masculino, especialmente por conta da dinâmica da compra e venda de escravos na África imposta pelos traficantes islâmicos. As mulheres capturadas, geralmente, elas eram majoritariamente destinadas às rotas de comércio dominadas pelos islâmicos, em função do lugar da mulher naquela estrutura social e religiosa, onde se permitia o concubinato, a poligamia e até mesmo a formação de haréns. Assim, as mulheres alcançavam melhores preços nas rotas de comércios dos islâmicos ao norte da África do que em relação ao tráfico atlântico dominado pelos europeus. Outra forma de resistência, que muitos podem até não entender como resistência, mas que de certa forma livrava aquelas pessoas da condição de serem escravizadas, era quando elas tiravam a própria vida. O suicídio era algo também recorrente entre os escravizados. Muitos deles desenvolviam quadros de depressão profunda, na época denominado de banzo. Se morria de banzo, que era uma tristeza profunda, que na verdade era um quadro depressivo. E muitos não tendo exatamente meios para tirarem a própria vida, muitos deles acabavam comendo terra. Mulheres por vezes interrompiam a gravidez, abortavam para evitar que seus filhos tivessem o mesmo destino que elas, e também outros acabavam se tornando alcoólatras, por verem na bebida uma forma de amenizarem, de certa forma, gerarem um entorpecimento diante da gravidade da situação na qual eles estavam inseridos. Como uma forma de amenizar toda aquela tristeza, muitos deles acabavam se tornando alcoólatras. E outras formas de resistência que por vezes nos é mais evidente, que seriam mais resistências violentas, são as fugas, as revoltas e os assassinatos dos capatazes, capitães do mato e dos donos dos escravos. E as fugas, elas estão associadas com a formação dos quilombos, que eram aldeamentos formados por esses escravizados que fugiam da escravidão em busca de uma melhor condição de vida. Na maioria das vezes, os quilombos ou mocambos, eles se localizavam em regiões de difícil acesso, obviamente para que eles não fossem facilmente encontrados, aonde se realizavam atividades para tornar o quilombo autossuficiente. Mas, em alguns casos, os quilombos eles eram de conhecimento daquela localidade, chegando inclusive a comercializar o excedente daquilo que era produzido no quilombo nas cidades. E uma curiosidade é que nos quilombos não viviam apenas os ex-escravizados. Poderiam viver também indígenas e até mesmo brancos pobres que viam no quilombo a possibilidade de uma vida mais digna. Um dos quilombos mais conhecidos foi o quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Pernambuco.
e se tornou um dos quilombos mais conhecidos por conta dos registros das autoridades das tentativas de se destruir o Quilombo dos Palmares no século XVII. O Quilombo dos Palmares, sob a liderança de Zumbi, que aliás foi sobrinho de um outro líder do Quilombo, Gangazumba, ele conseguiu resistir durante várias tentativas de destruição até capitular quando as tropas lideradas pelo bandeirante Domingos Jorge Velho conseguiu acabar com o Quilombo. Zumbi foi capturado e morto em 20 de novembro de 1695. Seu corpo foi esquartejado, a sua genitália foi cortada e colocada em sua boca e a cabeça de Zumbi foi exposta em praça pública. Uma curiosidade do Quilombo de Palmares é que ele não seria apenas um aldeamento. Muitos defendem que Palmares seria quase que uma confederação, ou seja, um conjunto de vários aldeamentos que formariam um conglomerado chamado de Quilombo dos Palmares. E é importante a gente lembrar que não existiu apenas o Quilombo dos Palmares no Brasil. Centenas de quilombos foram formados em várias partes do território brasileiro durante o período da escravidão. Assim como foram diversas as revoltas dos escravizados contra a condição de escravização, como, por exemplo, as revoltas que aconteceram durante o período regencial, que foi um período de forte instabilidade política por conta do hiato de poder que foi estabelecido a partir da abdicação de Dom Pedro I ao trono do Brasil, deixando como herdeiro do trono o seu filho, Dom Pedro II, que, por ser uma criança de 5 anos de idade, o trono ficou sob o governo de regentes. E dessas revoltas escravas merece destaque a Revolta das Carrancas, em Minas Gerais, a Revolta de Manuel Congo, na região de Vassouras, no Rio de Janeiro, e a Revolta dos Malês, em Salvador, no estado da Bahia. E quem seriam os malês? Essa última revolta, a Revolta dos Malês, ela teve a peculiaridade da participação de escravos e libertos islamizados, ou seja, muçulmanos, adeptos da religião de Alá, que tem como livro sagrado o Alcorão. E isso leva a uma outra peculiaridade, que esses islamizados, eles eram alfabetizados em árabe, sabiam ler e escrever em árabe justamente para poder ler as escrituras sagradas, para poderem ler o Alcorão. Algo que não era comum nem entre os brancos livres. A grande maioria dos escravizados trazidos para o Brasil, eles vinham de uma cultura oral, aonde a cultura, as tradições eram passadas de forma oral, de pai para filho, através da memorização e da repetição, e também contando com a presença dos griots, que eram indivíduos especializados em memorizar essas histórias e contarem para gerações mais novas. E um outro aspecto interessante ligado à Revolta dos Malês é que essa revolta disseminou na elite branca escravista o temor do haitianismo, ou seja, o medo de se repetir aqui o mesmo que ocorrera no Haiti, ex-colônia francesa, produtora de açúcar, onde os negros escravizados, em 1791, sob a liderança de Toussaint Louverture e posteriormente Jacques Dessalines, fizeram uma revolução contra a escravidão, que foi abolida, assassinaram a elite branca e proclamaram a independência da ilha em relação à França napoleônica em 1804. Exemplo esse que atemorizava a elite escravista no Brasil. Imaginem o Brasil com a quantidade de escravizados, esses escravizados resolvessem repetir o mesmo que acontecera em São Domingos, no Haiti. Assim, os proprietários de escravos cuidaram de aumentar a vigilância e a repressão em relação aos seus escravos. Tanto que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Os proprietários de escravos, especialmente os grandes latifundiários, que por sua vez eram os que estavam na política e principalmente no poder legislativo,
cuidaram para que a abolição da escravidão se desse de forma lenta e gradual. E quanto a isso eles lograram sucesso, basta lembrarmos das leis contra a escravidão que aconteceram antes da Lei Áurea ser assinada em 1888. Como eu já disse anteriormente, em 1831 houve a primeira lei contra o tráfico, ou seja, contra o comércio de escravizados. Lei essa que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque a Inglaterra, que na época era a principal parceira comercial do Brasil, se é que a gente pode chamar de parceira comercial, porque na verdade o Brasil dependia economicamente da Inglaterra, a Inglaterra fazia pressão para que a escravidão terminasse. E desde a independência do Brasil, em 1822, o Brasil havia se comprometido em acabar com a escravidão, porque isso foi um dos requisitos para a Inglaterra reconhecer a independência do Brasil em relação a Portugal. Assim, o fim do tráfico, ou seja, do comércio de escravos, chegou ao fim em 1831, porém praticamente não saiu do papel, como dizem, não pegou. O tráfico, embora ilegal, ele continuou. E a Inglaterra pressionava pelo fim da escravidão por razões puramente humanitárias? Não exatamente. Não podemos esquecer que a Inglaterra foi a pioneira, foi a primeira a passar pela Revolução Industrial em meados do século XVIII. Revolução Industrial essa que inaugurou o capitalismo, ou seja, um sistema econômico baseado no capital, o qual gira de acordo com o mercado, com a compra e venda de produtos, especialmente de produtos industrializados. Aí você pode se perguntar, mas o que a Revolução Industrial, o capitalismo tem a ver com a escravidão no Brasil? Bem, a escravidão ela poderia significar um entrave para o desenvolvimento pleno do capitalismo. Aí eu pergunto a você, escravo recebe salário? Não. Aliás, o não recebimento de salário, a não remuneração de um trabalhador é um dos principais elementos que configura um trabalho escravo. Dessa forma, se a escravidão fosse abolida, o trabalho escravo deveria ser substituído pelo trabalho assalariado, e os trabalhadores assalariados se tornariam potenciais consumidores. E aqui a gente pode especular que isso aumentaria consideravelmente o mercado consumidor para produtos industrializados ingleses. E em 1845 foi decretado na Inglaterra o Bill Aberdeen, uma lei que dava autoridade à Inglaterra para apresar, capturar navios negreiros que cruzassem os mares e os oceanos. E 5 anos depois, em 1850, no Brasil, foi decretado a Lei Eusébio de Queiroz, que colocava fim ao tráfico, mas não à escravidão. Com o fim do tráfico atlântico, ou seja, com um decréscimo de escravizados sendo trazidos da África para o Brasil, em contrapartida, aumentou o tráfico interno, o chamado tráfico interprovincial. Entre provincial seriam as províncias, seria a divisão territorial do Brasil, que seria equivalente mais ou menos aos nossos estados, a divisão em estados. Especialmente, os donos de escravos do Nordeste passavam a vender os seus escravizados para o Sudeste por conta da decadência da produção açucareira no Nordeste e, em contrapartida, a expansão da lavoura cafeeira no Sudeste, que demandava mais escravizados nas lavouras do Vale do Paraíba e de São Paulo, o que aumentou o preço do escravizado aqui no Sudeste. Como eu disse, o tráfico foi extinto, mas a escravidão não. Porém, se não entravam mais escravizados, isso sinalizaria que a escravidão iria terminar no futuro. Até porque era uma mão de obra que constantemente precisava ser reposta. Primeiro, pela mortalidade dos escravizados, pela baixa reprodução interna, pelo baixo nível de natalidade, e também pelo fato de que há estimativas de que quando esses escravizados chegavam na América, diante da vida que lhes era imposta, eles viviam em média cerca de 12 anos. Sendo assim, se o tráfico não estava repondo essa mão de obra, isso significaria que a escravidão iria terminar no futuro, mas até aquele momento não havia uma data específica para o fim da escravidão. Uma outra lei que foi decretada
foi na conjuntura da Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai, que formava a Tríplice Aliança, a tríplice vem de três, contra o Paraguai, de 1864 a 1870. Como foi uma guerra longa, foi criado em 1865 um decreto imperial que concederia liberdade ao escravizado que servisse ao exército brasileiro. E aqui também é interessante a gente pensar que famílias abastadas não queriam que os seus filhos fossem recrutados para morrerem na guerra. Então, muitos proprietários de escravos, eles alistavam os seus escravos para não alistarem seus filhos e seus familiares. Mas era uma lei que não concedia liberdade imediata para aqueles escravizados. Para conquistarem a liberdade, no mínimo, eles teriam que voltar vivos da guerra. Assim como também não concedia liberdade imediata a Lei do Ventre Livre, decretada em 1871, que estabelecia que os filhos das mulheres escravas, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres. Porém, um bebê, uma criança, vive sozinho? Não. Então, durante boa parte da sua infância, aquela criança iria viver sob as mesmas condições de escravidão que sua mãe. E mais, a lei estabelecia que a criança ficaria sob a tutela do dono da mãe até os 8 anos de idade e que o senhor da mãe poderia explorar os serviços daquela criança até os 21 anos de idade. Como eu disse, não era uma liberdade imediata, mas de forma lenta e gradual. Porém, sinalizava que as próximas gerações já seriam livres. Outra lei que também não concedia uma liberdade tão imediata aos escravizados e que, na verdade, pode ser vista mais como um benefício para o dono do escravizado foi a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como Lei do Sexagenário, a qual concedia liberdade ao escravizado sexagenário, ou seja, maior de 60 anos. E aqui cabe a pergunta: quem seria beneficiado por essa lei? Se a expectativa de vida de brancos livres girava em torno de 40 anos de idade, quantos seriam os escravos que conseguiriam chegar aos 60 para conseguir a sua liberdade? E se chegassem, quantos seriam aqueles que conseguiriam verdadeiramente gozar, usufruir, aproveitar dessa liberdade? Isso nos faz pensar que essa lei ela beneficiaria mais o dono do escravizado do que o escravizado. A partir do momento que o dono do escravizado não precisaria, por exemplo, arcar com despesas como alimentação para um escravizado já idoso, que não seria mais tão produtivo como ele era antes, o qual seria deixado à própria sorte. E por fim, em 13 de maio de 1888, a princesa regente Isabel assinou a Lei Áurea. Áurea, que vem de ouro, porque a lei ela tinha detalhes em ouro. Lei expressa em 2 artigos. Artigo 1º. Se declarava, desde aquela data, extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogava as disposições em contrário. Sim, 2 míseros artigos após quase 4 séculos de exploração de vidas humanas através do trabalho escravo no Brasil. Simplesmente se libertava os escravizados. Mas a partir daí? Além da liberdade, a Lei Áurea não garantiu nenhum direito civil aos escravizados. Eles iriam viver do quê? Nem mesmo o direito à terra foi assegurado aos ex-escravizados. Lembrando que, no mesmo ano, quando foi decretado o fim do tráfico pela Lei Eusébio de Queiroz em 1850, foi decretada a Lei de Terras, que estabelecia que, a partir daquela data, para uma pessoa ser proprietária de terras, ela deveria comprar essas terras. E qual escravo teria dinheiro suficiente para comprar terras para assim conseguir, no mínimo, viver de uma agricultura de subsistência? Imaginem um escravo que viveu praticamente a vida inteira trabalhando numa fazenda e, a partir da Lei Áurea, ele conquista a liberdade.
que ele iria fazer? Muitos desses ex-escravos continuaram a trabalhar nas mesmas fazendas, em troca de uma remuneração miserável e tendo agora de arcar com as suas despesas, como por exemplo comprar alimentos, que muitas vezes era vendido na vendinha do dono da fazenda. E o escravo, por vezes, comprava fiado para pagar quando recebesse o pagamento. E sobre essa compra incidiriam juros que aumentariam a dívida, fazendo com que aquele liberto entrasse num círculo vicioso, não conseguindo quitar a dívida que ele contraíra. E até mesmo aumentando ainda mais a dívida, diante do fato que ele precisaria comprar mais alimentos. E sem falar no fato que muitos escravizados sequer souberam da abolição. Seus donos simplesmente não os avisaram. Haja vista que muitos proprietários de escravos ficaram insatisfeitos de terem que libertar os seus escravos sem receberem nenhuma indenização, que configura a chamada questão escravista, que foi uma das causas, juntamente com a questão religiosa e com a questão militar, do fim do Império e da proclamação da República, feita através de um golpe de Estado liderado pelos militares do Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca, e apoiado pelos grandes latifundiários ex-proprietários de escravos. Grupos esses que comandariam a Primeira República no Brasil. A República da Espada sendo governada por presidentes militares e a República Oligárquica por grandes latifundiários. República nascente essa que de republicana não tinha praticamente nada, a qual intensificou a marginalização dos ex-escravizados, os quais foram preteridos em relação aos imigrantes que tinham as suas viagens subvencionadas pelo Estado, pelo governo. Dentro daquela política de branqueamento da população brasileira, os quais foram absorvidos tanto pela indústria incipiente das cidades, mas também pelas lavouras de café na zona rural. Enquanto os ex-escravizados não tiveram garantido nem pela abolição da escravidão de 1888 e nem pela recém-proclamada República em 1889, direitos à educação, à capacitação, à profissionalização, sendo relegados ao subemprego e às péssimas condições de vida. República essa que, além de não assegurar direitos aos ex-escravizados, implementou políticas autoritárias e práticas excludentes expressas não só pela repressão do governo golpista, mas também por políticas como a política de modernização e urbanização e sanitarização da capital federal, o Rio de Janeiro, sob o governo do prefeito Pereira Passos, que foi apelidado de o prefeito Bota Abaixo, que mandou demolir as moradias simples, os casebres, os cortiços do centro do Rio de Janeiro, que abrigava boa parte dessa população remanescente de ex-escravos, a qual se rebelou frente a esse autoritarismo, essa marginalização, diante da campanha de vacinação obrigatória no Rio de Janeiro, com a eclosão da revolta da vacina, ou mesmo uma outra revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi a revolta da Chibata, cujo próprio nome já traz essa prática remanescente da escravidão, que era o açoitamento, as chibatadas, que era a forma como se punia, através de castigos físicos, os marinheiros, na sua maioria homens negros. Revolta essa liderada pelo marinheiro negro João Cândido, que foi apelidado como o Almirante Negro. Diante de tudo isso que conversamos até agora, eu retorno lá naquela primeira pergunta que fiz lá no início da nossa conversa. Por que o Dia da Consciência Negra é celebrado no 20 de novembro e não no 13 de maio? Bem, como eu já disse, o dia 13 de maio de 1888 foi o dia da assinatura da Lei Áurea, que aboliu sim a escravidão no Brasil, porém não garantiu nenhum direito aos ex-escravizados para levarem uma vida digna e serem verdadeiramente inseridos na sociedade brasileira, após séculos de exploração. A eles não foi assegurado o direito à educação, à terra e nem mesmo ao voto, porque o voto só era permitido aos alfabetizados, e a grande maioria desses ex-escravizados era analfabeta. O 13 de maio protocolou algo que era praticamente inevitável,
lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Inevitável por diversas razões. Àquela altura, a escravidão, além de ser uma questão econômica, era uma questão moral. Como eu já disse, a escravidão era incompatível com o capitalismo, havia pressão da Inglaterra pelo fim do tráfico, pelo fim da escravidão, o que elevou o preço desse escravizado com o fim do tráfico. Era também uma questão política, frente a toda a luta e resistência dos próprios escravizados e também o crescimento da campanha abolicionista, contando com abolicionistas como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças. André Rebouças, que aliás era um engenheiro negro de bastante prestígio na sociedade da época e que propôs uma reforma agrária em favor dos escravizados, e que fora apoiado pelo outro abolicionista Joaquim Nabuco. Fato esse que teria apressado a aprovação da abolição da escravidão sem indenização aos donos de escravos para se evitar uma reforma agrária com a distribuição de terras dos grandes latifundiários. E a abolição também se impunha como uma questão ideológica, no sentido da constituição de um projeto de nação que vinha sendo discutido desde a emancipação política do Brasil, desde a independência do Brasil, em 1822. Assim, o 13 de maio, embora tenha sido a data que formalizou o fim da escravidão no Brasil, não estaria à altura de representar a luta incansável dos escravizados pelo fim da escravidão. O 13 de maio, embora tenha sido a data que formalizou o fim da permissão institucional e legal de se ter uma pessoa por propriedade, está longe de representar um ato de benevolência da, por alguns chamados, redentora Princesa Isabel, ou exatamente um ato de humanidade do Estado Imperial brasileiro, o qual não garantiu direitos civis à população libertada. O 13 de maio não estaria à altura de representar a luta incansável dos escravizados pela liberdade, pelo fim da escravidão e por igualdade de direitos. Enquanto 20 de novembro, data de morte do líder Zumbi do Quilombo dos Palmares, representa a resistência de uma comunidade pelo fim da escravidão e pela luta por sua liberdade. Bem, eu fico por aqui. Esse é o Tempo de História. E para assistir aos outros vídeos do canal, se inscreve no YouTube, segue o Facebook, o Instagram e o Twitter. Até a próxima!